como é que a gente imagina a mente de um bebê? Boa pergunta. Uma folha em branco, sabe? Só esperando a vida escrever nela? Ou um universo inteiro complexo que já está em plena atividade desde o primeiro choro? Exato. Hoje a gente vai mergulhar na jornada mais fundamental e talvez a mais misteriosa de todas. Como nós aprendemos a pensar. É uma jornada fascinante. A nossa missão aqui é investigar a transformação, assim, impressionante que acontece nos 2 primeiros anos de vida. Uma transformação radical, né? Totalmente. Como é que um recém-nascido que parece ser puro reflexo se torna uma criança que brinca de faz de conta, que usa a imaginação e o mais incrível de tudo, que se olha no espelho e sabe que aquela pessoa é ela mesma. Sim. O nosso ponto de partida vai ser o trabalho de um gigante, Jean Piaget, para depois a gente explorar as descobertas que, simplesmente viraram o mundo dele de cabeça para baixo. Vamos lá. Certo, vamos começar por ele, então. Jean Piaget. Antes dele, a visão geral era de que os bebês eram, receptáculos passivos, né? Apenas absorvendo o mundo. Exatamente. Mas ele chegou e disse, não, de jeito nenhum. Ele foi o primeiro a nos mostrar que os bebês são pequenos cientistas, exploradores ativos que constroem a própria inteligência. E essa ideia de construção é a chave de tudo. Para Piaget, o conhecimento não é algo que o bebê recebe pronto. É algo que ele cria na interação com o mundo. Certo. O conceito central que ele propôs para essa fase é o de inteligência sensório-motora. O nome pode parecer técnico, né? Um pouco. Mas a ideia é muito intuitiva. É uma inteligência totalmente prática, baseada nos sentidos, o sensorial, e na ação, o motor. É o pensamento em forma de ato, sabe? Antes mesmo de existir a palavra. E ele mapeou essa construção em uma espécie de escada com 6 degraus, ou subestágios. Nos primeiros meses, o que a gente vê? Parece que o mundo do bebê é só ele mesmo, né? Exatamente. Nos primeiros 4 meses, o universo do bebê é o próprio corpo. A atividade principal é o que a gente já conhece, os reflexos, como sugar o dedo. Mas logo aparece algo novo, que Piaget batizou de reações circulares primárias. Circulares porque são repetitivas e primárias porque acontecem no próprio corpo do bebê. E qual seria um exemplo disso? O exemplo clássico é o bebê que, sem querer, leva a mão à boca, sente um prazer nisso, e a partir daí passa a repetir, agora de propósito, esse movimento. Ah, entendi. É a primeira vez que ele transforma um reflexo em uma ação controlada. E em que momento ele começa a perceber que existe um mundo para além do próprio umbigo? Que as ações dele podem literalmente fazer barulho? Essa é a grande virada. Acontece por volta dos 4 aos 8 meses, o subestágio 3. O foco se desloca para fora. É o que as fontes chamam de extroversão cognitiva. Certo. E aí surgem as reações circulares secundárias. O bebê chuta as pernas no berço e por acaso acerta um mobile, que começa a girar, a tocar uma música. Sim. Ele para, olha e parece pensar, fui eu que fiz isso? E então ele tenta chutar de novo para repetir o espetáculo. Que legal. Qualquer pai ou mãe já viu isso, né? Aquele momento em que você percebe que o chute no berço não é mais aleatório, é de propósito. É uma pequena explosão de intencionalidade. Só que o Piaget diz que isso ainda é semi-intencional. Por quê? Porque o bebê não planejou o resultado da primeira vez. Ele descobriu por acidente e só depois repetiu. Ah, faz sentido. A intencionalidade plena, o planejamento, vem no próximo passo. É o subestágio 4, entre 8 e 12 meses. Agora o bebê consegue ter um objetivo em mente e coordenar ações para alcançá-lo. Como assim? Ele quer pegar um urso que está em cima do cobertor. Então, ele não tenta pegar o urso direto. Ele puxa o cobertor para trazer o urso para perto. Isso é um salto cognitivo enorme. Ok, mas é nessa fase que acontece algo que, para mim, parece desafiar a lógica. O famoso erro que os bebês cometem e que abre uma janela fascinante para a mente deles. O famoso erro A não B. É um experimento tão simples quanto genial. Você pega um brinquedo que o bebê adora e esconde debaixo de uma almofada, que a gente vai chamar de almofada A. Certo. O bebê vai lá e pega. Você repete isso umas 3, 4 vezes. Daí,
Na frente dele, com ele olhando fixamente, você pega o mesmo brinquedo e esconde debaixo de outra almofada, a B, que está do lado da primeira. Peraí, isso é estranho. O bebê viu o objeto ir para debaixo da almofada B. Por que ele procuraria no lugar antigo? É contraintuitivo, né? Totalmente. Minha primeira impressão é que ele é só teimoso ou tem uma memória muito curta. Mas a explicação de Piaget era bem mais profunda, não é? Muito mais. Para Piaget, isso era a prova de que o conceito de objeto ainda não estava completo. Como assim? Não estava completo. Para o bebê, o brinquedo não existia como uma coisa independente no mundo, sabe? O brinquedo era aquilo que se encontra ao levantar a almofada A. A existência do objeto estava fundida com a ação de encontrá-lo. Nossa! O mundo para o bebê ainda era uma extensão das suas próprias ações. Certo. Qual é o próximo passo para ele virar esse pequeno cientista que o Piaget descreveu? O próximo passo é a pura e simples experimentação. É o subestágio 5, de 1 a 1 ano e meio. Agora entram as reações circulares terciárias. Terciárias. O terciário aqui significa que ele não só repete, mas introduz variações deliberadas para ver o que acontece. Ele não vai só deixar o copo cair da cadeirinha. Ah, ele vai testar. Exato. Ele vai jogar o copo com força, depois devagar, depois com comida dentro, depois para o lado. É uma exploração metódica, quase científica, das propriedades dos objetos e da física do mundo. E depois de toda essa exploração prática, a gente chega ao último degrau da escada sensório-motora. A grande transição para o mundo do pensamento. Um problema pode acontecer na cabeça do bebê antes de acontecer na prática. A representação mental. Isso. Ela se descola da ação. É quando vemos a imitação de ferida. A criança imita algo que viu o pai fazer 2 dias antes, ou seja, ela guardou uma imagem mental daquela ação. Que incrível! E o mais bonito de tudo é o começo do jogo simbólico. Uma caixa de sapato vira um carro. Um pedaço de pano vira a capa de um super-herói. A inteligência deixou de ser só sobre fazer e passou a ser também sobre imaginar. A descrição de Piaget é genial, é um mapa que faz muito sentido. Mas ele desenhou esse mapa observando o que os bebês conseguiam fazer. Certo. E se os bebês soubessem muito mais do que conseguiam nos mostrar com as mãos ou com o corpo? E se a mente deles fosse muito mais sofisticada, mas eles só não tivessem as ferramentas motoras para provar isso? Essa é a pergunta que revolucionou a psicologia do desenvolvimento nas últimas décadas. Piaget era dependente da ação observável, né? Exato. Mas pesquisadores mais recentes desenvolveram métodos, assim, incrivelmente criativos para conversar com os bebês, usando a única coisa que eles controlam muito bem desde cedo: o olhar. O olhar. Técnicas como a preferência visual, que mede para onde o bebê prefere olhar, ou a habituação, que se baseia num princípio universal. A gente se cansa do que é repetido e presta atenção no que é novo. Então, com essas novas ferramentas para espiar a mente deles, o que a gente descobriu? Começando pelos olhos, o que um bebê realmente vê? A gente descobriu que eles são exploradores visuais muito ativos. Um estudo clássico mostrou que, com 1 mês de vida, quando um bebê olha para um rosto, ele foca nas bordas. Nas bordas. No contorno do cabelo, no queixo. É onde tem mais contraste de luz e sombra. Mas com apenas 2 meses, o foco muda completamente para as partes internas, as mais importantes para a comunicação, os olhos e a boca. Ah, ele já está buscando informação social. Exatamente. Isso também tem a ver com aquele experimento famoso do penhasco de vidro, abismo visual? Tem tudo a ver. Esse experimento mostra que a percepção de profundidade não é algo que a gente aprende só quando começa a cair, sabe? Certo. Coloca um bebê que já engatinha sobre uma mesa de vidro. De um lado, o chão quadriculado está colado no vidro, do outro, o chão está 1 metro abaixo, criando a ilusão de um penhasco. E aí? Ele percebe o perigo da profundidade. Nossa, e a audição? As fontes dizem que eles não só preferem a voz humana, mas que eles têm uma espécie de superpoder auditivo. É quase isso. Eles nascem com a capacidade de distinguir sons de fala que são praticamente idênticos para nós, como as nuances entre um ba e um pá. Sério? Sim, é uma habilidade crucial que prepara o cérebro para aprender qualquer língua do mundo.
É um superpoder que nós adultos vamos perdendo. Se um som não existe na nossa língua nativa, nosso cérebro poda essa conexão para se especializar nos sons que importam. Que loucura. Eles começam como cidadãos do mundo, auditivamente falando. Ok, então a percepção é super afiada desde o começo. Isso muda o jogo. Se eles percebem o mundo com tanta riqueza de detalhes, será que a capacidade de pensar sobre o mundo, de criar uma imagem mental das coisas, também é mais precoce do que Piaget imaginava? É exatamente aí que a nova ciência entra. A visão atual é que não existe uma ruptura, um momento em que a chave da representação vira. Não. Não. A inteligência prática, sensório-motora e a inteligência conceitual, que lida com ideias, parecem crescer juntas, em paralelo, desde muito, muito cedo. E isso nos leva a um dos experimentos que, para mim, é um dos mais elegantes e reveladores de todos. Uma revisão daquela ideia de que o objeto só existe quando o bebê o vê. O trabalho de René Balleron é um divisor de águas. O que ela fez foi genial. Ela basicamente criou um pequeno show de mágica para bebês de 3 meses e meio. 3 meses e meio. Sim. Primeiro, ela mostrava a eles uma tela que girava para frente e para trás 180 graus, como uma ponte levadiça. Depois que os bebês se acostumavam com isso, ela colocava um bloco sólido atrás da tela, no caminho da rotação. E aí vinha a mágica. Exato. Ela criava 2 situações. Um evento possível, a tela girava, batia no bloco escondido e parava. E um evento impossível. A tela continuava girando como se o bloco não estivesse lá, passando através dele. E o resultado foi impressionante. Os bebês olhavam por muito mais tempo, com os olhos arregalados para o evento impossível. A surpresa deles é a prova de tudo. Para eles se surpreenderem com a mágica, eles precisavam saber o segredo do truque. Perfeito. Para se surpreender, o bebê precisava saber 2 coisas incrivelmente sofisticadas. Primeiro, que o bloco continuava existindo, mesmo que ele não pudesse mais vê-lo. A permanência do objeto. E segundo, uma lei básica da física, que um objeto sólido não pode atravessar outro. Isso com 3 meses e meio, muito antes de conseguir sequer sentar direito. Isso muda completamente a explicação para aquele erro de procurar o brinquedo na almofada errada. Muda tudo. A interpretação moderna para o erro A não B não é que o bebê não saiba onde o objeto está. Não. Não. Estudos que rastreiam o movimento dos olhos mostram que ele olha primeiro para o lugar certo, a almofada B. Então qual é o problema? O problema não é de conceito, é de execução. O cérebro dele sabe a resposta certa, mas o sistema motor tem dificuldade em inibir um movimento que foi repetido e recompensado várias vezes. Ah, então é uma imaturidade do cérebro, do controle. Isso. É uma imaturidade do córtex pré-frontal, a área responsável pelo controle de impulsos. O querer fazer o certo já está lá, o conseguir ainda está em desenvolvimento. É incrível pensar que a mente já está tão à frente do corpo. E essa capacidade de pensar em conceitos, em categorias, também aparece bem antes, certo? Muito antes. Bebês com menos de 1 ano já agrupam o mundo em categorias. Se você mostrar a eles uma sequência de fotos de vários gatos diferentes, eles olham para a primeira, para a segunda e depois se entediam. Se habituam, né? Exato. Mas se de repente você mostra a foto de um cachorro, a atenção deles volta com força total. A surpresa de novo. E essa surpresa mostra que eles não estavam vendo só bichos peludos de 4 patas. Eles tinham formado a categoria gato e perceberam que o cachorro era algo novo. Tem um outro exemplo com imitação que eu achei fantástica, sobre dar de beber a um brinquedo. É um ótimo exemplo de como eles entendem a função das coisas. No experimento, um adulto pega um coelho de brinquedo e finge dar água para ele num copinho. Ok. Depois entrega ao bebê o copo, um cachorro de brinquedo e um carrinho. O que o bebê faz? Ele espontaneamente leva o copo à boca do cachorro, mas ignora o carrinho. Ah, que demais! Ele já entendeu que animais pertencem à categoria de coisas que bebem e veículos não. É uma forma de pensamento abstrato muito precoce. Até agora a gente falou de como o bebê entende o mundo das coisas, dos objetos, das categorias. Mas talvez a jornada mais complexa de todas seja para dentro. Como é que eles descobrem o eu?
Essa talvez seja a maior mudança em relação às ideias mais antigas. A consciência de si mesmo não brota de dentro para fora, num processo isolado. Não. Ela emerge da relação com o outro. O ponto de partida não é um eu, mas um nós. O bebê começa numa espécie de fusão emocional com quem cuida dele. E o processo de se descobrir é, na verdade, um processo de se diferenciar dessa unidade inicial. Quais são os primeiros sinais dessa diferenciação, dessa jornada para o eu? Um dos primeiros e mais importantes é o sentimento de eficácia pessoal. O bebê percebe que suas ações têm consequências no mundo e principalmente nas pessoas. Certo. Ele chora e alguém vem. Ele sorri e alguém sorri de volta. Ele balbucia e alguém responde. Essa dança interativa ensina a ele a lição mais fundamental para a identidade. Eu posso causar coisas. Eu sou um agente no mundo. E isso culmina naquele momento clássico em frente ao espelho, o teste da mancha. Exato. É um teste definitivo que acontece por volta dos 18 meses. Sem que o bebê perceba, alguém coloca uma manchinha de batom no nariz dele e o coloca na frente do espelho. E o que acontece? No começo, muitos bebês tocam a imagem no espelho como se fosse outra criança. Mas chega um momento mágico em que o bebê olha para a imagem e leva a mão ao próprio nariz. É a prova dos 9. Ele entendeu que aquele reflexo é ele. É a prova de que nasceu o que chamamos de eu existencial. A consciência de que eu existo como uma entidade separada com um corpo que é meu. É um marco monumental. E a partir daí tudo muda, né? A construção do eu acelera, impulsionada pela linguagem. Quando a criança começa a usar eu, meu, ela está afirmando essa identidade verbalmente. E isso também abre as portas para emoções mais complexas. Certo. Com certeza. Com a consciência de si, surgem as emoções autoconscientes. O orgulho, quando ele consegue encaixar um bloco na torre. A vergonha, quando faz algo que sabe que não deveria. Faz todo sentido. Para sentir orgulho ou vergonha, é preciso ter um eu para ser avaliado. É o nascimento do eu categorial. Um eu com qualidades. Eu sou bom nisso, eu sou corajoso. O que nos leva à famosa fase da teimosia, os temidos terríveis 2 anos. Que, na verdade, deveriam ser chamados de os fantásticos 2 anos da autoafirmação. Gostei disso. Aquela onda de não e é meu, que tira os pais do sério, não é só rebeldia. É a criança gritando para o mundo com toda a força da sua nova identidade. Eu existo, eu tenho vontades próprias, eu sou uma pessoa. É a consolidação final dessa jornada de descoberta. Que viagem incrível! Começamos com o bebê de Piaget, um construtor genial que monta sua inteligência peça por peça através da ação. Sim. E chegamos a um bebê que já vem ao mundo com o cérebro preparado para perceber e representar um mundo de formas surpreendentes, e que usa toda essa capacidade na aventura mais complexa de todas, descobrir quem ele é. No fim das contas, a grande mudança de paradigma é essa. O desenvolvimento não é uma escada rígida com degraus separados, primeiro o motor, depois o simbólico. É mais fluido, é um processo muito mais integrado e contínuo. A inteligência prática e a inteligência conceitual crescem juntas desde o início, uma alimentando e enriquecendo a outra a cada instante. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes que a gente analisou mostram como a pesquisa avançou, mas também apontam uma crítica que persiste desde Piaget. Um foco talvez excessivo na relação do bebê com os objetos. Com o mundo físico, né? Exato. Bolas, argolas, almofadas. Mas se a mente do bebê é tão relacional e social desde o primeiro dia, fica a pergunta: de que maneira a qualidade das nossas interações, o nosso olhar, a nossa voz, o nosso afeto, nos primeiros meses de vida, molda não apenas os laços emocionais, mas a própria arquitetura do pensamento que está se formando ali, bem diante dos nossos olhos?